Iniciamos o culto ao nosso Deus, reconhecendo o quanto Ele é grandioso, amoroso e bondoso. Assim fazemos nesta noite, também como um culto de gratidão a Ele, pelos 35 anos de ministério pastoral do Reverendo Rubens. Quero dar as boas-vindas a todos. Gostaria de convidar os pastores para que venham à frente, pastor Rubens, pastor Juvencio, pastor César Colares, pastor Alex e o mensageiro da noite, pastor Abner Freire, por favor. Eu não sei se eu tenho mais algum pastor. Meu querido irmão, por favor. Pastor Joaquim, eu gostaria de convidar a todos a colocarem-se em pé. Nós temos irmãos aqui das mais diversas igrejas presbiterianas e também do Projeto Alvo, inclusive aquele que levou o pastor Rubens a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se converter, está presente. Quero dar as boas-vindas a todos. Eu gostaria de convidar você a se voltar para o seu irmão ao seu lado, o amigo, mesmo que você não conheça. Dá um forte abraço, saudá-lo, saudá-la, em nome do Senhor Jesus, pelo momento que nós temos de poder celebrar esse nosso culto. Nós vamos ter uma palavra de oração para o pastor Juvencio, rogando as bênçãos de Deus para as nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, nós somos muito gratos por podermos nos reunir nesta noite, neste culto solene de adoração, de louvor ao Teu santo nome, e com um momento muito especial para te render graças pelos 35 anos de ministério do Reverendo Rubens. Obrigado, Senhor, pela vida desse teu filho,
pela vida desse seu servo, pela vida desse caro amigo, grande amigo, pelo sustento que o Senhor tem proporcionado à vida dele ao longo de todos esses anos. Ele que passou por momentos difíceis, momentos de muitas lutas, muitos embates, muitas perdas, muitos ganhos, mas ao final, Senhor, uma vida de vitória, uma vida de fé, uma vida de confiança em Ti, uma vida de esperança. Por isso nós Te rendemos graças nessa noite pela vida dele, pela vida de toda a sua família, de todos aqueles que aqui se encontram nesta noite, de todos aqueles que não podem estar aqui também, aqueles que já estão contigo, Senhor. Nós Te louvamos porque todos foram fundamentais, importantíssimos na vida dele. Foram pessoas que andaram com ele, que caminharam, que o amaram, que se ombrearam com ele ao longo de toda a sua jornada, de todo o seu ministério, de toda a sua vida. Por isso nós Te bendizemos nessa noite e agradecemos pela vida da Tua igreja aqui presente, pela vida dos irmãos que estão aqui para também Te render graças pela vida do reverendo Rubens. Obrigado, Senhor, por tantos irmãos que o amam, por tantas pessoas que o querem bem, por tantas pessoas que se alegram com ele na sua jornada e no seu ministério, que com ele sempre se alegraram, com ele choraram, com ele vivenciaram inúmeros momentos da sua vida. Eu Te agradeço pelo privilégio de poder ter caminhado com o reverendo Rubens ao longo de tantos anos, uma amizade sincera, de um companheirismo verdadeiro. Por isso, nessa noite, aceita, Senhor, nossa gratidão, o nosso louvor a Ti. Que seja um momento muito especial, um momento onde o Senhor esteja derramando o Teu Santo Espírito, da Tua palavra, da Tua graça, da Tua presença sobre cada coração aqui nesta noite. Nós assim oramos e Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidá-los a tomarem as suas Bíblias e abrirem o Salmo, capítulo de número 116. Nós vamos ler de forma responsiva do verso 1 ao verso de número 19. Este salmo aqui é um cântico pessoal de ação de graças. Salmo 116, verso 1 a 19. O salmista inicia esse cântico declarando: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e minhas súplicas. A igreja, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, no qual orei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, acharam-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois debaixo da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu gritei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, revela sobre teu servo, filho da tua serva, que abaixa as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Os atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Esse cântico pessoal de ação de graças, o salmista reitera no verso 1 o seu amor ao Senhor. Um amor que, mesmo em
meio a tribulações, angústias, a dores, jamais diminuiu, jamais se perdeu. Amo ao Senhor, assim ele declarou. Ele também reitera a sua gratidão ao Senhor no verso de número 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. E também nos outros versículos ele reitera a generosidade do Senhor. É o Deus que se inclina para ouvir, é o Deus que é misericordioso, é o Deus que vela pelos simples e salva, é o Deus que livra a alma, é o Deus que enxuga dos olhos a lágrima, é o Deus que firma os pés no momento da queda. Estamos hoje aqui para glorificar e exaltar esse Deus, porque Ele tem sido generoso para conosco, porque Ele tem sido generoso para com o seu servo nesses 35 anos de ministério pastoral. E nós vamos nesse instante cumprir também o que diz o verso 7: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome do Senhor e vou glorificá-lo e adorá-lo. Eu gostaria de convidar você a colocar-se em pé para esse momento de adoração, para esse momento de louvor ao nosso Deus, juntamente com os nossos irmãos.
frente, ela fará nesse momento um breve resumo desses 35 anos do Ministério Pastoral do Governo Rubens. Um minuto? Eu não estipulei tempo para ela, não. Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus está transbordando no nosso coração de alegria hoje, né? Muito bom. Não sei se eu vou conseguir acertar tudo aqui, mas a intenção é essa. Dar uma noção, né, uma tipo linha do tempo rápida. O primeiro contato do Evangelho que o Binho teve foi mais ou menos aos 6 anos de idade, lá em Altinópolis, com uma senhora muito querida nossa, Dona Maria Zamperini. Depois de algum tempo, lá morando em Altinópolis, nós viemos para Ribeirão, e aqui em Ribeirão ele passava longe de igreja. Certo? E aí, também até que foi fácil, né? Ele começou a estudar em uma universidade aqui em Ribeirão, fazer um curso técnico, e conheceu um grupo de pessoas, um grupo de amigos, e um desses amigos, o nome dele é Jorge Luiz de Castro. E esse amigo foi extremamente amoroso, paciencioso, zeloso, cuidadoso, todos os atributos assim que a gente conhece referentes ao amor, eu acho que tinha nesse amigo dele. Porque ele parava na porta de casa e o Binho falava, não estou pronto. Eu falava, eu espero. Hoje eu não vou, não, você vai, eu vou te buscar. E olha, gente, eu acho que deve ter sido um prazer, não é, Jorge? Foi muito bom. Mas o Jorge foi a pessoa que levou Jesus, mostrou Jesus, apresentou Jesus para o Binho. E hoje, em muitos momentos, quando a gente conversa, o Binho fala, meu pai é espiritual. É o Jorge. A sua conversão, então, se deu em Alto da Mocidade. Nós temos um grupo de pessoas aqui que fizeram parte desse período de conversão, da conversão do Binho. Isso, eu não sei se vocês podem imaginar, mas a alegria de rever essas pessoas, se para mim é assim, né? Eu fico imaginando, eu estava com medo. Eu estava com medo, eu falei, meu Deus do céu, segura, para não dar um troço nele lá. Eu sei que essas pessoas, aquele grupo, que foi um grupo de umas 5 pessoas que fazia estudos aos domingos de manhã, começavam ali pelas 9 horas da manhã e até 1, 2, 3 horas da tarde, não sei, né? Quantas vezes fizeram isso? Mais ou menos. Eram, parece que 5 pessoas. O Jorge, o Ézio, o Tombinho, que é o Valdir, né? E o Devaldir. O Fabinho, o Devaldir falou que o Devaldir foi no segundo momento. E o Fabinho, estão aqui hoje. Essas pessoas fizeram parte desse primeiro momento de conhecimento da palavra e de crescimento da palavra do Senhor. O Miranda foi quem começou esse grupo, e acho que depois ele passou para o Jorge, e o Jorge deu sequência, mas quem carregava você era o Jorge, né? O pastor Juvencio está pedindo para o Jorge, o Fábio, Devaldir, Tombinho ficarem de pé, o Miranda ficarem de pé para a igreja conhecer esses irmãos. Jorge, levanta a mão. Fabinho, Miranda, Devaldir, Valdir, Tombinho. Depois a gente... Culpa minha? Culpa minha. Então tá trocado, chumbo trocado não dói. Obrigada. Deus abençoe vocês. O tempo foi passando.
passando e no final de 1981, início de 1982, levado por algumas circunstâncias, ele foi para a igreja presbiteriana, aqui na Barão do Amazonas 258. E numa primeira conversa com o pastor de lá, ele perguntou: pastor, como é que é esse negócio de ser pastor? Ele não pensava que a resposta do pastor ia ser essa, né? Na semana seguinte, o pastor estava começando um ponto de pregação lá no Presidente Dutra, levou ele foi junto, e aí ele falou assim: é assim, viu, Pim? Semana que vem é você que toma conta. E aí ele falou, né? E me levou junto com ele, e a gente caminhou junto um bom tempo lá, né? Aí ele foi para a Igreja Presbiteriana Central, isso em 1981, 82, e antes mesmo de ir para o seminário, ele já estava trabalhando com ponto de pregação, plantação de igrejas, na Bela Jerusalém, lá no Jardim Jandaia, que hoje é Bela Jerusalém, lá no Simeone, que hoje é Filadélfia, e lá no Castelo Branco, que hoje é Nova Canaã. Depois desse período, ele foi para o seminário em 1983. Em 1984, em julho, ele sofreu um acidente, perdeu o segundo semestre do curso dele lá em Campinas. Voltou em 1983, já com uma outra turma. Aí ele já tem vínculos com o pastor Juvencio, com o pastor Wesley, que estão aqui. A velha de quarto dele é o pastor Wesley, né? Até hoje, não sei se Juvencio também, pastor? Não. Então, porque eu só ouço ele chamando de velho, Wesley. Ele terminou o seminário em 87, ele se casou em 1988. A história do casamento, dos filhos, é conhecida de muitos aqui, né? De muitos não, mas é um assunto para um outro momento. Em junho de 88, ele casou em maio de 88, em junho eles mudaram para Batatais. E ele trabalhou lá em Batatais de junho de 88 até janeiro de 1990. Quando eles vieram para Ribeirão, lá para Bela Jerusalém, em 1990, eles já vieram com o Guilherme, o filho mais velho deles, e a Lenita grávida da Renata. Ele foi ordenado lá na Bela Jerusalém, no dia 23 de junho de 1991, na Igreja Presbiteriana Bela Jerusalém. Depois disso, de trabalhar lá na Bela, ele voltou para Batatais, num ponto de pregação que era do presbitério, e ele ficou lá de 94 até final de 98. E concomitantemente, ele veio para Ebenezer em julho de 18 de outubro de 1998, um domingo, foi o primeiro dia que ele veio, e ele começou a substituir um pastor que estava aqui. E no ano seguinte, ele começou a trabalhar como pastor aqui da Ebenezer. E hoje, dia 21 de junho, vésperas do dia 23 de junho de 2026, nós estamos, graças a Deus, aqui ainda. O desejo do nosso coração é que o Senhor, que o usou durante todo esse tempo, continue usando para a glória dEle, para a honra e glória dEle. E a nossa gratidão a Deus por cada pessoa, por cada vínculo, por cada momento, por cada situação que nós vivemos e que cada um de vocês participou e compartilhou, né, na vida do pastor Rubens. Eu nunca sei como é que eu falo, se eu falo do Pinho, do pastor Rubens, né? Vocês me conhecem e sabem que essa maçaroca é comum. Então, o nosso desejo é esse. E o nosso versículo, né, da igreja aqui é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7:12. E o nosso desejo é que a vida dele e a vida de cada um de nós seja verdadeiramente luz e sal, como Jesus disse que nós somos. Para a glória dele, alegria e gozo do nosso coração. Deus abençoe. Deixa eu explicar essa história do pastor José, a velha dele, né? Porque ninguém entendeu nada, né?
é que o companheiro de quarto do seminário era chamado de velha. Então, o pastor Rubens era minha velha de quarto e eu era a velha de quarto do pastor Rubens. É uma brincadeira que no seminário a gente fazia, né? Eu quero dizer que para mim é um privilégio tê-lo como meu pastor, meu amigo e minha velha. Coloquem-se em pé, vamos entoar o hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, creio que esse hino retrata bem aquilo que acabamos de ouvir com relação ao ministério pastoral do reverendo Rubens.
sentar, quero convidar nesse momento o reverendo Abner Freire. Ele é sobrinho do reverendo Rubens, na música Doriza. Para mim é uma alegria muito grande vê-lo, porque eu conheci muito o pai dele, né? Faz muito tempo que eu não o vejo, e hoje tenho o privilégio de ouvi-lo ministrando a palavra de Deus. Que Deus o abençoe, meu querido. Boa noite a todos os irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Eu não sei como nem começar, na verdade, nesse momento, tamanho privilégio que é estar aqui. Eu queria já fazer algumas considerações, algumas colocações, e a primeira é que eu acho que está um pouco errado eu estar aqui, está um pouco ou muito errado eu estar aqui, afinal eu tenho 3 meses de ordenação. E eu vou falar sobre alguém que tem 35 anos de ordenação, eu tenho 32 anos de idade. É mais tempo de ordenação do que eu tenho de idade, então eu que deveria estar ouvindo da experiência, eu que deveria estar ouvindo e aprendendo. Por isso, quando a Carol fez esse convite, eu fiquei extremamente alegre, mas a Júlia, minha esposa, é testemunha do quanto eu já fiquei, me tremi de medo ali da responsabilidade aqui estar, mas eu estou extremamente grato por aqui estar e poder compartilhar desse momento, de poder estar aqui celebrando esse tempo e compartilhar um pouco da palavra de Deus. E outra coisa que eu já queria falar é que eu estou com o mesmo problema que a Claudete acabou de dizer. Eu vou ter muita dificuldade de falar reverendo Rubens, pastor Rubens, afinal sempre para mim foi tio Rubinho. A gente, por mais que eu reconheça toda a sabedoria, ele como pastor, seu chamado, a sua capacitação, ele é meu tio. Alguns vão chamar essa ligação de tio torto, né? Afinal, a tia Lelita, que era minha tia de sangue, se a gente puder assim chamar, ela é irmã do meu pai. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos dá parentes que extrapolam os laços sanguíneos, de forma que eu não considero um tio torto, não, um tio de direito, graças a Deus. Então eu já estou colocando e pedindo desculpas que provavelmente eu não vou conseguir falar pastor Rubens nem reverendo Rubens, vai ser tio Rubinho quase todas as vezes que eu citar aqui nessa noite. Mas, de novo, eu queria expressar o privilégio que é estar aqui, a alegria. Hoje a gente pôde vir eu, a minha esposa Júlia, meu filho Tita, minha irmã Ana Clara, mais uma tia Lenice também. Aqui pudemos estar aqui, eu tenho certeza que a família toda gostaria de aqui estar, mas Deus nos deu esse privilégio. Nós sempre temos referências nas nossas vidas. Eu acredito que todos aqui poderiam testemunhar dessas referências em diversos aspectos. Nós cristãos, ainda mais, nós sempre temos aquele irmão, aquela irmã, de forma piedosa, sempre nos inspirou na fé, na caminhada, e no ministério pastoral não é diferente. Eu posso, como eu disse, bem recentemente, estou ordenado há apenas 3 meses, mas nessa caminhada a gente pode perceber que existem aqueles pastores, aqueles ministros que são referência para nós. E pensando nesses últimos dias sobre o que eu falaria hoje, lembrando de histórias e situações com o tio Rubinho, eu comecei a reparar que talvez não seria a primeira pessoa que eu diria, nossa, é minha referência. Mas inconscientemente ele foi uma referência para mim. Porque tendo crescido na igreja, desde que eu me entendo por gente, eu não consigo, se um dia eu chegar a essa data, alguém for fazer uma linha do tempo, não vai ter o dia que eu me converti exatamente, porque eu não consigo expressar, porque eu cresci, quase nasci dentro da igreja mesmo, desde muito novinho, crescendo no meio dos bancos. E sempre foi muito legal, muito interessante para mim falar para os amigos que eu tinha um tio que era pastor. Porque os meus amigos eram da igreja, eu tenho um tio que é pastor. E sempre foi muito interessante, imaturo, mais novo na fé. Eu lembro de pensar como ver o tio Rubinho à frente e achar talvez na minha situação ali de vida, na forma como eu entendia o evangelho, ainda muito tradicional, ou quem sabe muito rigoroso, com algumas minúcias da teologia que para mim não fazia sentido. Eu falei, gente, vamos ser mais fáceis aqui, vamos ser mais leves. E
E hoje eu vejo que sempre fomos zelo pela verdade das Escrituras, e eu compartilho das mesmas visões que eu lembro de experiências. Lembro dele pregando na nossa igreja certa vez, falando sobre algumas músicas, e eu falava, gente, deixa a gente tocar a música, o que tem? Hoje eu percebo o quanto a música estava errada e ele estava com zelo pelas Escrituras, e de forma inconsciente. Então, eu sempre o vi como uma referência. Um pastor, alguém que se preocupava com a família, um pastor no sentido mais verdadeiro da palavra, que cuida das pessoas. Um pastor que está ao lado das pessoas, e em resumo, e expressando o que eu quero nessa noite me lembrar na palavra de Deus, nós podemos reconhecer, eu tenho certeza que todos aqui na vida do tio Rubinho, um homem de Deus. E eu queria meditar então, a partir dessa realidade, com os irmãos, no texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo de número 6, versos 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 a 16. Peço licença aos irmãos, eu lerei na versão Nova Almeida atualizada. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, versos 11 a 16. Assim nos diz a palavra de Deus, ouça com atenção, crendo que ela é realmente palavra de Deus e útil para nos ensinar nessa noite. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar esse mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos muito contentes, muito alegres de aqui estar nessa ocasião tão especial. E nós cremos que a Tua Palavra tem muito a nos ensinar, a Tua Palavra tem muito a falar conosco, e por isso te pedimos que ela comunique a Tua graça, a Tua misericórdia a nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve essa carta para orientar o jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Alguns comentaristas, estudiosos, argumentam que ele devia ter entre seus 30 e 35 anos. E aqui, mais uma vez, nós vemos porque está tudo errado aqui, porque era para eu ser o Timóteo, e eu vi aqui o Paulo que estaria ensinando e comunicando do Evangelho ali. Eu que deveria estar ouvindo as orientações nessa noite. Mas para além de ser uma carta para orientar aquele jovem Timóteo, essa carta nos dá baliza para como agir na vida cristã, em especial para aqueles que são chamados ao ministério da palavra, dos sacramentos. A primeira carta a Timóteo traz recomendações importantes. Inclusive é nessa carta que nós encontramos quais devem ser as qualificações para o ministro, para o episcopos, o bispo, ou seja, os pastores, os presbíteros. Paulo vai citar e listar ali algumas características que o pastor deve ter. Então Paulo, durante toda essa carta, vai trazer instruções sobre como lidar com os falsos mestres da igreja. Enquanto ele ainda não conseguia voltar para visitar o seu amigo querido Timóteo, ele envia uma carta com alguns conselhos e instruções. Talvez o principal motivo da carta seja justamente os falsos mestres. O apóstolo Paulo aqui faz uma exortação de exposição contra falsas doutrinas e incentiva o comportamento correto de Timóteo e de toda a igreja, de acordo com o Evangelho, exatamente em contraposição ao que aqueles falsos mestres estavam ali tentando ensinar, estavam tentando perverter a verdade. Paulo então diz: Timóteo, não é assim, eles podem agir assim. E o refrão que repete-se muito na carta: tu, porém, é diferente, você é diferente, seja diferente, a igreja seja diferente.
Então Paulo trata de alguns assuntos importantes, como as qualificações, eu já disse, da liderança da igreja, de como o evangelho deve moldar cada grupo específico. Ele vai falar sobre os jovens, sobre os idosos, sobre os senhores, sobre aqueles que eram servos, sobre as mulheres viúvas, e no capítulo final ele faz esse chamado a Timóteo como homem de Deus, como ele deveria agir. E esse texto, então, ele não se direciona apenas a Timóteo, como foi seu primeiro destinatário, mas a toda a igreja e a cada um de nós, cristãos servos do Senhor, homens de Deus, mas também mulheres de Deus. Esse texto nos ensina a ser diferente dos falsos mestres e como agir. Mas como eu já disse, nós podemos resumir o reverendo Rubens como um homem de Deus. Nós podemos, como nós notamos desses 35 anos de ministério, esse texto parece se destacar ainda mais, não só para aqueles que são homens e mulheres de Deus, como todos aqui, mas para aqueles que estão na vida pastoral. Um grande comentarista do Novo Testamento, chamado William Hendriksen, ele diz o seguinte sobre esse texto ao comentá-lo: isso condiz a Timóteo, esse texto, como um homem de Deus. Na antiga dispensação, essa era a designação da pessoa a quem Deus confiava um elevado ofício, como foi a Moisés, Davi, Elias, os profetas. Na nova dispensação, agora que cada crente é visto como um participante da unção do santo, e portanto como um profeta, sacerdote e rei, a descrição é usada com respeito a todo e qualquer crente. E seguramente, se cada cristão é um homem de Deus, Timóteo, tendo sido posto na posição de grande responsabilidade, o é homem de Deus no sentido especial. E é isso, por isso nessa noite que nós meditamos esse texto, que cabe a cada um de nós e cabe também ao tio Rubim como um homem de Deus, nesses 35 anos, como ele agiu, nós podemos notar, como ele deve continuar agindo através desse texto, como nós devemos agir. Como deve se portar um homem de Deus? Talvez seja a pergunta que nos guia desse texto. E o verso 11 começa estabelecendo um contraste. Mas você, ou na versão revista atualizada, tu, porém. Paulo está aqui então estabelecendo um contraste com os falsos mestres, como eu disse que ele havia feito. Nos primeiros versos desse capítulo, ele mostra como aqueles homens estavam pregando uma mensagem totalmente distorcida. Pela descrição que ele faz aqui nesse texto, nos parece que aqueles homens que estavam ali trabalhando em Éfeso, lugar onde Timóteo exercia seu ministério, eles estavam tentando ganhar dinheiro de forma totalmente ilícita ali, usando a sua posição na igreja como forma de ganhar dinheiro, ou talvez ensinando que Deus daria riquezas, daria dinheiro àqueles que demonstrassem fé. E por mais que tenha sido escrito há quase 2000 anos, não parece diferente nos nossos dias. Por aí existem pessoas que continuam e insistem em pregar essa chamada teologia da prosperidade. Ela é mais antiga do que nós pensamos. Pessoas desde o primeiro século estão dizendo que Deus recompensa com fidelidade e bens materiais aqueles que conquistam altas posições eclesiásticas e que eles são dignos de maior riqueza. Paulo combate então de forma contundente esse ensinamento, mostrando que aqueles que assim pregavam, eles eram gananciosos, eles haviam desviado da fé e haviam se atormentado com inúmeras dores, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é necessário nós sabermos para exatamente ver como Paulo começa essa descrição do homem de Deus. Mas você, se eles são assim, você deve ser diferente. Você é homem de Deus, é diferente, fuja de tudo isso. Paulo determina o padrão do homem de Deus, é diferente dos falsos mestres. O homem de Deus não se preocupa com dinheiro acima de todas as coisas. Ele sabe que precisa trabalhar para prover sustento para sua família, mas ele confia que quem provê verdadeiramente é o Senhor. O homem de Deus não ama o dinheiro acima do próprio Senhor. O homem de Deus administra seus bens com humildade, generosidade, exercendo hospitalidade, como alguém que várias e várias vezes recebeu na sua casa pessoas diferentes e várias vezes recebeu seus sobrinhos para passar meses quase dentro de casa, passando férias aqui. Um homem de Deus é alguém que exerce hospitalidade, generosidade, humildade, não é alguém que se prende aos bens materiais. Essa expressão é muito forte, homem de Deus. Como nós já dissemos, ela foi muito utilizada no Antigo Testamento para designar os profetas e demonstrava exatamente a fonte de toda a autoridade ali que Timóteo deveria ter. Ela vinha do próprio Deus. Ele não era um homem
com suas características. Era um homem que tinha autoridade por ser um homem de Deus. E essa expressão mostra para nós que grande privilégio é ser reconhecido como homem de Deus. Afinal, mostra que a nossa identidade, ela está afirmada no que Deus diz. A nossa identidade não está afirmada no que os outros dizem que nós somos. Nós não somos o que a nossa natureza pecaminosa define, não mais. Nós não somos o que a nossa profissão determina, como tantas vezes vai se dizer por aí. Se nós cremos em Cristo Jesus como nosso suficiente Salvador, se cremos que fomos alcançados e salvos pelo nosso Senhor, nós somos definidos pelo que a Escritura diz. E somos então homens e mulheres de Deus. Nesses 35 anos de ministério, nós podemos ver essas marcas na vida do tio Rubinhos. É um homem de Deus, filho amado e resgatado pelo Senhor, muito além de qualquer designação humana. Cada um que anda no caminho, na verdade, do Senhor pode ser chamado homem e mulher do Senhor. E é por isso que nós vemos na vida do reverendo Rubens um homem de Deus, não porque ele é pastor. Afinal, nós poderíamos dizer, ele é um pastor, por isso ele é um homem de Deus. Mas nós vimos aqui que essa característica pode ser dada a qualquer um que segue os caminhos do Senhor. E nós vemos as características na vida do tio Rubinho e ele age como um homem de Deus. E por isso ele pode ser reconhecido e ter sua identidade firmada em Cristo como um homem de Deus, alguém que foge de todas essas ganâncias e segue no caminho do Senhor. E aqui nós vemos Paulo então continuando, olha, você é diferente, seja diferente, persiga então, ou siga outro caminho. E ele vai enumerar algumas características. O verbo seguir ou siga utilizado aqui nessa versão no grego, dioko, ele tem um sentido mais intenso do que simplesmente seguir, mas seria como perseguir, uma busca firme por um objetivo. Alguém que persegue algo é alguém que muitas vezes vai falhar, mas a pessoa não desiste porque ela tem convicção dessa busca. E por isso se encaixa bem nessa nossa disposição em buscar essas características dadas por Paulo. E ele começa, pois bem, você, homem de Deus, persiga em primeiro lugar a justiça. O homem de Deus deve ser reconhecido pela sua justiça. Aquele que é chamado por Deus tem que viver em conformidade com a vontade do Senhor em propósito, em pensamento e em ação. É uma busca por viver em equidade, por desenvolver caráter, por desejar que a vontade de Deus seja feita, para olhar as situações do cotidiano e agir de maneira correta. E nós percebemos a sabedoria do apóstolo Paulo aqui. Se os falsos mestres eles eram gananciosos e tentavam obter lucro em tudo, o homem de Deus tinha que ir no caminho contrário, perseguir a justiça, o que tantas e tantas vezes envolve perder para ganhar. Essa é uma característica essencial do homem de Deus. Mas em segundo lugar, ele deve buscar a piedade. E essa característica diz muito sobre uma vida de santidade. O apóstolo aqui orienta Timóteo para que ele busque ter uma vida santa. Como eu disse antes, Jesus já nos comprou. Nós já somos declarados justos. O apóstolo Paulo vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós já está rasgado, mas a santidade é algo que nós desenvolveremos durante toda a nossa vida aqui. Buscar ser mais parecido com Jesus. Quando nós perseguimos a justiça, a santidade deve vir junto, porque as duas têm muito a ver com a vontade de Deus. É desejar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade de viver uma vida pura e santa. Um trabalho conjunto entre nós e o Espírito Santo que nos capacita a isso. E aí nós podemos notar todo o Novo Testamento trazendo como deve ser a vida daquele que está sendo santificado pelo Senhor. Fugindo de toda imoralidade, de conversas torpes, fugir de pessoas que nos levam para caminhos errados, de pensamentos imorais, desenvolver as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, a comunhão, e assim nós perseguimos a piedade. Nós desejamos ser cada dia mais piedosos, mais parecidos com Cristo. E como eu disse no início, eu admiro muito a vida do tio Rubinho por isso. Alguém que busca ser piedoso, não simplesmente por ser pastor, mas por ser um filho de Deus. Quantas não foram as vezes que eu já vi, e a nossa família, para quem conhece, gosta de muitas vezes se encontrar, de estar todo mundo junto. Quantas vezes eu já não vi em momentos de férias, em momentos em que nós estávamos, ele tendo seu tempo de devocional, seu tempo de oração,
perto de todo mundo, mas tendo seu tempo ali orando, lendo, sendo e desenvolvendo uma vida piedosa. Isso fica claro para nós. E mais uma vez eu quero lembrar aquela história que eu lembrei no começo. Uma vida piedosa também diz sobre alguém que está e deseja estar firmado nas Escrituras. E eu me lembro, na adolescência, que eu comecei a tocar na igreja, violão, guitarra, nós tínhamos um grupo de jovens lá em Alpinópolis. E nós gostávamos muito das músicas mais animadas, jovem que acha que é aquilo que vai convencer as pessoas, e a gente queria tocar as coisas mais fortes, pesadas. E foi uma época que a gente estava tendo muita convivência com a Lei, com a Carol, porque a gente vinha muito para cá, nós íamos passar meses de férias aqui, um mês de férias, eles iam muito para lá. E eu lembro de ver várias vezes, ou algumas vezes, conversando sobre música, afinal a Alexandre e a Carolina também sempre estiveram envolvidos com isso, e ver o tio Rubinho implicando, entre aspas mesmo, com alguma música, com alguma letra. E eu falava, nossa, aí é procurar pelo novo, gente, deixa a gente tocar, é música de crente. A gente tem que tocar, a gente quer fazer música boa, tá valendo. E hoje eu percebo que não era implicar, é zelar. Zelar pela igreja, para que ela cante o que deve ser cantado e não aquilo apenas que a gente quer cantar. Hoje eu percebo o quanto isso era precioso, porque não adianta estar aqui na frente só tocando e cantando aquilo que a gente gosta, mas deve ser tocado e cantado aquilo que a gente precisa cantar, que são as Escrituras. Então, implicar com alguma música não é simplesmente por não gostar, mas por ter zelo, ter piedade. Aquelas músicas não eram boas porque não continham a Escritura como ela deveria ser cantada. Isso é característica de um homem de Deus que persegue a piedade que nós devemos fazer. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz para nós perseguirmos a fé, porque ela é indispensável no nosso relacionamento com Deus. Sem fé, o autor dos Hebreus diz que é impossível agradar ao Senhor. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas essa fé, que é crer em Deus e suas promessas, mesmo sem enxergar plenamente o cumprimento delas, ela pode e deve ser desenvolvida. Nós vemos Jesus mostrando aos seus discípulos várias vezes como a fé deles era pequena e que precisava crescer, e por isso nós precisamos desenvolver mais a nossa fé, para que nós confiemos em Deus. E essa talvez seja uma das características que todos nós precisamos mais desenvolver. Nós confiamos demais na força do nosso braço. Nós confiamos demais que nós somos poderosos e que nós vamos conseguir fazer as coisas. Por isso nós precisamos desenvolver a fé em Deus, na provisão do Senhor, confiar na graça de que é o Senhor que provê para os seus filhos. Nós precisamos seguir a fé, perseguir a fé, para que nós possamos crer no Senhor como nosso sustentador a cada circunstância. Nós precisamos descansar mais em Deus. Mas nós temos uma quarta característica, que é o amor. Talvez a característica mais básica da vida cristã. Ela é a base de todo fruto do Espírito descrito em Gálatas 5. Fruto que todo cristão tem que desenvolver. O verdadeiro amor, ele não é simplesmente sentimento. Nós vivemos em uma era em que o amor é colocado no auge dos sentimentos humanos. Todos nós devemos sentir amor, e se eu não sinto amor, eu não preciso fazer nada, ou eu sou definido por aquilo que eu sinto ou amo, quando na verdade o amor como sentimento, ele não vale muita coisa, porque ele morre rápido. O amor é na verdade atitude, ele é decisão. Nós precisamos decidir amar a Deus, amar ao próximo, porque o amor é o que nos direciona, é o que direciona as nossas atitudes. Como já disse aquele autor, você é aquilo que você ama. Se você ama, você é direcionado para viver e agir por aquilo. Nós só nos preocupamos verdadeiramente com aquilo que nós amamos. Por isso é extremamente necessário amar a Deus acima de todas as coisas, para que o restante dos nossos amores e das nossas afeições sejam colocadas no lugar certo. E lembrando mais uma vez da vida do tio Rubinho, quantas vezes eu já vi ele abrir as portas da casa para hospedar tanta e tanta gente, demonstrando amor de forma completa, sendo muitas vezes até literal no texto bíblico, de hospedar estrangeiros, hospedar pessoas que necessitavam, hospedar família. Minha irmã é um exemplo disso. Minha irmã morou por aqui 4 anos enquanto fazia faculdade na casa deles. Alguém que amou e ama a Deus em primeiro lugar, mas as pessoas através disso.
que abre a sua casa para receber pessoas, que se preocupa com as pessoas, alguém que serve a Deus também servindo ao próximo. Uma característica do homem de Deus que nós podemos ver. Mas em quinto lugar, nós temos a perseverança. E essa talvez seja a que tenha mais a ver com o verbo que nós vimos no começo, perseguir. Aquele que persevera é aquele que entende qual é o destino final. E não importa o que vai passar pelo caminho, ele se levanta e caminha. E essa é uma característica que todo homem e mulher de Deus tem que desenvolver, porque todos nós vamos passar por dificuldades, lutas, complicações, mas em todas elas, nós contamos com a presença alentadora do nosso Deus ao nosso lado. Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim de todos os tempos. Jesus caminha conosco e por isso nós precisamos e devemos perseverar através da jornada. E meus irmãos, não tem como não lembrar de perseverança e saber que o Senhor está caminhando junto a alguém, de saber que o Senhor está ao lado de alguém que passou por tantas lutas na vida, de alguém que viu tantos entes queridos partindo para estar com o Senhor. É alguém que está perseverando, porque o Senhor está ao lado. É um testemunho para nós ver a perseverança do tio Rubinho nas diversas lutas que ele já enfrentou, sabendo que o Senhor caminha ao lado dele, é aquele que dá forças, porque ele vê que o final da jornada é Cristo, e isso é o que dá forças para motivar. Eu e minha esposa, Júlia, nós tivemos o privilégio de ter o tio Rubinho encerrando o nosso casamento. Nosso casamento, a gente sempre quis que fosse um casamento rápido, no fim das contas foram 3 pastores, e demorou um pouquinho, mas foi muito bom. Eu sou grato a Deus por isso. Mas eu, tentando me lembrar de tudo que ele falava, é claro que eu estava tão nervoso no dia que eu não consigo lembrar de tanta coisa. Mas eu fui até assistir um pedacinho do nosso vídeo de casamento para lembrar, e algo que na hora que eu ouvi de novo me veio na mente o momento exato. O tio Rubinho disse que a nossa vida ali estava apenas começando. Nós teríamos muitos percalços juntos, eu e a Júlia. Nós iríamos enfrentar muitas dificuldades. E ele disse que nas dificuldades que nós enfrentaríamos, quando nós sentíssemos um peso, uma luta, quando nós pensamos que nós não daríamos conta de prosseguir sozinhos, nós teríamos um ao outro. E haveria uma parte um do outro que ajudaria nessa jornada. Mas mesmo nessa parte, nós perceberíamos que um ou outro não seria suficiente para carregar tudo. Porque esse peso das lutas é somente o Senhor que pode nos auxiliar. Como ele disse, nós iríamos perceber que nós precisaríamos da ajuda de Deus. E por isso nós deveríamos prosseguir em conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É isso que é perseverar. Conhecer o Senhor que cuida de nós, para que nós nos lembremos que é Ele que nos carrega no meio das dificuldades, no meio das perdas, no meio das dificuldades e lutas que nós enfrentamos. O Senhor é aquele que nos faz perseverar. E finalmente, nós vemos que o apóstolo Paulo diz que o homem de Deus ele deve perseguir a mansidão, que também é um fruto do Espírito. É uma característica que o próprio Jesus atribui assim: venha a mim porque eu sou manso e humilde de coração. A mansidão é aquela qualidade que muda a forma como nós tratamos os outros, é o oposto da ira. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos desenvolver também um coração manso e não sermos aqueles que respondem, agem em ira com as pessoas ao nosso redor. Nós devemos ser pessoas brandas, calmas, tranquilas, que pensam antes de falar, que agem como Jesus. E eu acredito que o tio Rubinho seja um dos maiores exemplos de mansidão que nós podemos ter. Como eu disse a Júlia e a minha irmã ali agora, já estava chegando a hora do culto e ele chegando tranquilamente. Eu falei, nossa, se fosse lá na igreja, eu não tivesse chegado meia hora antes, eu já estava desesperado. Meu coração já estava pulando pela boca. Eu preciso desenvolver mansidão, preciso aprender com esse homem de Deus. Porque a paciência, a tranquilidade fazem com que nós possamos cuidar melhor das pessoas, com que nós possamos amar a Deus em primeiro lugar. Isso nos ajuda a prosseguir na jornada. A ansiedade não nos leva em bons lugares. Nós precisamos desenvolver um coração manso. Mas, meus irmãos, o texto não acaba por aí. Essas são algumas características que o apóstolo Paulo lista para que nós possamos perseguir. Características que o apóstolo Paulo diz que os homens de Deus devem ser conhecidos por elas para combater o que ele chama de bom combate da fé.
A palavra combate aqui no original grego é agon, que fazia menção a alguns esportes praticados no mundo helênico, no mundo grego. Por vezes, como em Hebreus 12, essa palavra é utilizada para um contexto de corrida, para aqueles que estão correndo uma corrida como a da vida e a jornada da fé. Em outras vezes, como parece ser esse caso aqui, ela é utilizada para descrever algum tipo de esporte ou de combate físico mesmo. Algum esporte em que alguém estava lutando por um prêmio, lutando com as suas próprias mãos. E se nós repararmos bem, a palavra agon em grego é a raiz de onde vem a nossa palavra agonia, nos mostrando exatamente que esse combate da fé, esse combate da nossa vida, por mais que seja bom, ele não é fácil. É uma batalha dura contra o pecado, contra os poderes das trevas, para viver fazendo a vontade do Senhor em todas as coisas. E é por isso que é necessário nós termos todas essas características: justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão, para que nós possamos combater esse combate da fé. João Calvino, também grande reformador, comentando esse texto, ele diz que, com o fim de encorajar Timóteo a lutar bravamente no campo de batalha, o apóstolo denomina essa luta de bom combate, ou seja, ele era um combate abençoado e que, portanto, de forma alguma poderia ser evitado. Era um combate que todo cristão deve lutar, pois os soldados terrenos, os soldados não hesitam em combater quando a vitória é incerta e assim corre risco de vida, quanto mais bravamente devemos nós lutar sob o comando e a bandeira de Cristo, onde podemos alimentar de antemão a certeza da vitória, especialmente quando sabemos que há um galardão à nossa espera, o qual está muito acima dos galardões geralmente conferidos pelos comandantes desse mundo, ou seja, uma gloriosa imortalidade e bem-aventurança celestial. Nós temos muito mais esperança para lutar do que os soldados que lutam nessa vida. E é justamente por ter essa esperança para lutar que o apóstolo Paulo diz: Timóteo, tome posse da vida eterna. Não porque Timóteo não fosse salvo. É claro que Timóteo nesse momento já havia proclamado e professado. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer que ele já havia feito a boa confissão da sua fé. E Timóteo não precisava fazer algo para conquistar a sua salvação. Não é esse o sentido do texto. Mas Paulo faz esse chamado solene para que ele tomasse posse da vida eterna, para que Timóteo começasse a cada dia mais olhar para o futuro com esperança e com uma grandiosa expectativa. Tomar posse da vida eterna, que todos nós devemos fazer, é ter em mente que a vida eterna já começa aqui. Não é algo que nós aguardamos para o futuro, a nossa vida já está no reino de Deus, para que diante das lutas e das agonias que nós enfrentamos nesse bom combate, os nossos olhos se mantenham fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tomar posse da vida eterna é essencial para que nós não esmoreçamos, mas prossigamos sabendo que Deus e Cristo está conosco. Ele se envolve conosco nas batalhas, Ele conhece as nossas dores, porque Cristo já viveu todas elas. Ele viveu e veio em semelhança de homem, e Ele vence o mundo para que nós vençamos junto com Ele. Tomar posse da vida eterna renova a nossa perseverança, como nós tanto já falamos. Timóteo já havia feito aquela boa confissão, ele já havia professado a sua fé diante das testemunhas. E por isso tomar posse da vida eterna era algo a ser lembrado diariamente, porque nós nos esquecemos da graça de Deus. E por isso, mesmo já nesses 35 anos de Rubinho, é um conselho que ainda a Bíblia e a Palavra de Deus deixa para nós. Tome posse da vida eterna. Se lembre de tudo que Deus está fazendo, já fez na sua vida. Continue olhando para Cristo, para que você possa continuar caminhando, sabendo que as lutas ainda virão, mas Cristo está com você. É somente com os olhos fixos no Senhor que nós podemos continuar batalhando. E nós estamos aqui nesse dia de celebração, de 35 anos de ordenação, uma data especial que deve ser celebrada, e eu espero um dia chegar a essa data também. 35 anos de lutas, de alegrias, de vitórias, de derrotas também, porque elas fazem parte. 35 anos de serviço dedicado ao Senhor. Mas no fim das contas, e eu sei que você sabe disso, não é você que deve ser, em última instância, celebrado e glorificado aqui nessa noite. Nós nos alegramos, nós celebramos a vida dele, mas nós sabemos que quem o sustentou até aqui, quem o deu força até aqui, não foi o seu braço,
não foi simplesmente a família, por mais que ela faça parte desse instrumento do Senhor de prosseguir na batalha. Não foi a família que o sustentou simplesmente, não foi essa igreja nos quase 30 anos que ele aqui está, que a sustentou plenamente, por mais que ela tenha sido instrumento de Deus para isso. Quem sustentou o tio Rubinho nesses 35 anos, e quem irá sustentá-lo por quantos anos mais ele tiver de ministério, até o fim da sua vida, quem é digno de ser glorificado por tudo isso é Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que Paulo vai concluir esse trecho com um chamado solene, uma doxologia maravilhosa, um louvor maravilhoso ao Senhor. Timóteo, você é um homem de Deus, ele diz, você tem trabalhado arduamente nessa obra e eu te exorto, continue. Você ainda tem poucos anos, mas se você tiver 35 anos, continue nessa obra, mantendo esse chamado imaculado, não porque eu, Paulo, estou mandando, não sou eu que tenho autoridade, mas porque você faz essa obra por Cristo Jesus e continuará fazendo até a manifestação dele. Continue mantendo esse chamado imaculado. Tio Rubinho, se eu hoje posso aqui dizer algo, simplesmente como instrumento de Deus, eu digo que você é um homem de Deus, como nós já vimos, e são muitos anos batalhando esse bom combate, 35 anos, inúmeras lutas, alegrias também, mas você é chamado a continuar. Talvez em alguns anos você decida que é tempo de se jubilar. Nós temos essa prerrogativa no mundo presbiteriano, retirar-se do ministério pastoral, mas mesmo que isso não aconteça, você é chamado a continuar com esse chamado imaculado. Quer continue como pastor, quer pastor jubilado, quer servir em outra ocasião. O chamado continua para servir a Jesus Cristo, vivendo a eternidade que já começou, até a manifestação do Senhor, seja indo ao encontro dele ou ele vindo ao nosso encontro. Continue firme e irrepreensível. E as palavras do apóstolo Paulo são maravilhosas. Continue firme e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A Ele toda a honra, glória e poder eterno. Amém. O Senhor te sustentou, o Senhor te conduziu e continuará guardando o seu chamado até a manifestação dele. Continue corajosamente combatendo o bom combate, completando a carreira que Deus tem dado a você. E mais uma vez eu queria citar João Calvino, que ele diz que nada poderá nos encher de mais coragem do que o reconhecimento de que fomos chamados por Deus. Se nós, não só no ministério pastoral, mas em toda a nossa vida cristã, acharmos que nós estamos seguindo apenas o nosso coração, isso não vai dar em muito lugar. Não viva de acordo com esse servo que diz, siga o seu coração. Eu tenho certeza de que não é um bom caminho a se seguir. Mas nada pode te encher de mais coragem do que saber que o Senhor te chamou, seja para o ministério pastoral, seja para o seu trabalho, onde Deus te colocou, seja na sua família, o lugar que Deus te plantou na igreja para você servir. Sirva com a coragem que Deus te dá. E por isso, nessa noite, que nosso Senhor, o Rei dos Reis, soberano do universo, aquele que tem a história na palma das suas mãos, continue fortalecendo a sua vida. Continue te dando força, ânimo para completar essa carreira dada pelo Senhor, que já tem 35 anos de muitas e muitas lutas, mas de muitas e muitas vitórias por Cristo, tantas vidas cuidadas, tantas vidas alcançadas. E que privilégio é esse, saber que depois de tantos anos nós fomos usados como instrumentos do Senhor. É o maior privilégio que a gente pode receber. E a todos nós aqui, o povo de Deus, que nós possamos saber que nós devemos continuar firmes como homens e mulheres de Deus, perseguindo todas essas características e sabendo que é o Senhor que sustenta a nossa jornada. Continuar com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, para que a nossa caminhada não se desvie. Eu gosto, todas as vezes que eu lembro desse texto, de lembrar de Pedro, do apóstolo Pedro. Quando ele quis caminhar sobre as águas, Jesus disse, vem. E enquanto ele estava com os olhos em Cristo, ele caminhou. Mas quando seus olhos olharam para as circunstâncias, ele começou a afundar. Que nós sejamos dessa forma.
mantendo os nossos olhos fixos no Senhor, porque nós iremos caminhar. Mas mesmo que nós nos desviemos em algum tempo, o Senhor é aquele que está pronto a nos resgatar e nos colocar de pé novamente para continuarmos a trilhar a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos sustente, e mais uma vez que Deus continue usando a sua vida de Rubim para a glória dele. Amém? Eu queria orar para encerrarmos esse momento nessa noite, agradecendo a Deus pela vida de Rubim, agradecendo por 35 anos de ministério, pedindo que o Senhor continue sustentando a vida dele. Ó Deus, nós estamos aqui nessa data tão especial, nesse culto festivo, Deus, para além de que todos os são, mas com esse motivo especial de celebrarmos os 35 anos de ministério do tio Rubim. Obrigado porque o Senhor o chamou um dia, Pai. E mesmo ele não sendo capaz por sua própria força, o Senhor tem capacitado para exercer esse ministério durante todo esse tempo. Nós somos gratos por tantas vidas que foram alcançadas, tantas vidas que foram cuidadas, tantas vidas que foram sustentadas pelo Senhor através da vida deles. Que o Senhor continue fortalecendo a sua vida, o seu ministério, o seu coração, Deus. Ó Pai, nós olhamos e conhecemos de perto quantas e quantas lutas ele enfrentou. E nós sabemos que não é fácil, Pai, mas que o Senhor continue sendo o alvo da vida dele, que os olhos dele possam se manter firmes no Senhor, para que ele continue perseverando até a tua manifestação, a manifestação de Cristo Jesus. Eu oro também por todos nós aqui, Pai, que vimos que como cristãos nós podemos ser chamados homens e mulheres do Senhor. Cabe a nós, já salvos por Ti, perseguirmos um caminho que busca ser mais parecido com o Teu Filho Jesus. Nos ajuda e nos sustenta nessa obra e nessa caminhada, até aquele dia em que o Senhor, em que nós nos encontraremos contigo, seja indo até, Senhor, ou o Senhor vindo nos buscar. Nos sustenta e nos guarda a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Deus continue nos sustentando. Foi uma alegria e é uma alegria estar aqui nesse dia. Amém. Privilégio ouvi-lo. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Quero convidar os nossos irmãos do Ministério de Louvor para que se coloquem na frente. Quero convidar todos aqueles que... Na verdade, o Abner vai trocar essa. Vamos lá. Toca todo ano. É uma canção que toca em grandes momentos na família do pastor Rubens. Pastor César, tenho certeza que conhece. Gratidão, César, a Deus, da glória. Tem cara que eu sei que você canta. Sem microfone mesmo, só pra gente. Todos aqueles que conhecem essa canção, por favor. Você vai cantar comigo, velho? Não vai? As
dar a sua palavrinha se quiser. Ele vai orar e ele vai impetrar a bênção, encerrando esse culto tão bonito, tão gostoso, que Deus nos deu como oportunidade para glorificar. Hoje, terceiro domingo do mês, pensei que viesse para a igreja para o culto da SAF, no terceiro domingo, e vim acreditando nisso. Mesmo que o Hugo, tendo vindo de Lavras, e não tendo ido embora hoje, eu não suspeitei de nada. Eu achei que ele só estivesse ficando, podendo ficar, porque afinal de contas agora ele é aposentado. Eu e comentei com o Hugo, só vi que havia alguma coisa diferente quando eu chegando, passei com o carro na frente e não tinha lugar para estacionar. E eu olhei para cá e a igreja estava cheia. Eu falei, estão aprontando alguma coisa. Há 5 anos aprontaram, mas nós estávamos vivendo o período da pandemia, mas aprontaram um culto de ação de graças pelos 30 anos, um culto pela internet. Aquilo já foi algo muito forte para mim. Mas isso de hoje, pessoas que vieram de longe, geograficamente de longe, pessoas que geograficamente são de perto, mas vieram temporalmente de longe. Mas pessoas que durante anos têm estado na minha mente, no meu coração. E nas minhas meditações, nos meus pensamentos, não sozinho sempre. Quando sozinho, pergunto a mim mesmo, quando não, pergunto para Deus. O que é que eu devo fazer para que nenhuma dessas distâncias prevaleça? Esse encontro de hoje é para mim um encontro de verdadeiro amor, de pura graça. E eu peço a Deus que me ensine a continuar sendo grato, mas não tão grato quanto eu tenho sido até aqui. Mais grato, mais integralmente grato, mais intensamente grato. Porque eu descobri que a graça de Deus se manifesta fazendo-nos felizes. A graça de Deus nos faz felizes. Me faz feliz. E eu descobri que esta felicidade está na gratidão.
Não gratidão simplesmente como um sentimento humano, mas gratidão a quem? Sou grato a Deus por essa história que está sendo parcialmente lembrada e celebrada hoje aqui, pela vida que Deus tem me dado, por todos os erros que Ele me tem perdoado. E eu sei que perdoará ainda. Porque eu não acredito que eu vá conseguir consertar todos os meus erros agora e não cometer mais nenhum até o fim da carreira. A carreira que eu me refiro é a carreira que nos está proposta aqui, está proposta. Como o Abner já disse aqui, seja no exercício do ministério pastoral, ligado diretamente à igreja, ou seja, no exercício de uma vida pastoral, que é o que mais importa, e importa que permaneça até o meu último dia. Eu gostaria de falar muitas coisas aqui, mas eu agradeço a Deus e agradeço a Deus pela vida do pessoal de Alvo que está aqui. Tem muita gente que não está aqui, muita gente que a gente andou junto e não está aqui hoje. Mas principalmente pelo começo de tudo. Meu pai, Jorge, Miranda, que foi o primeiro líder do grupo, onde quando eu comecei a fazer os estudos bíblicos lá em Alvo, depois do Rabinho, que fez parte desse grupo e teve de liderança desse grupo também. Se eu não estiver enganado, assim que o Miranda deixou o grupo com outro líder, o Fabinho que permaneceu. O Valdir, quando comentou aqui que a culpa era da Claudete, ele estava falando a respeito do fato de que a primeira vez que ele foi no acampamento de Alvo, ele foi porque a Claudete o convidou. E ele chegou na rodoviária para pegar o ônibus procurando a Claudete, e a Claudete não estava, porque a Claudete não foi, mas ele foi mesmo assim. É isso, Valdir? É isso aí. O Devaldir, que fez parte do grupo no segundo momento, e eu estou lembrando esse grupo de estudo de domingo, especialmente, porque nós íamos lá para o lado da Casa da Cultura, no domingo, às 8 horas da manhã, sentávamos naqueles bancos de pedra que existem lá até hoje, do lado daquelas mesas de concreto, né, que estão lá. E algumas vezes nós íamos para o jardim japonês, outras vezes nós andávamos ali pelo meio do bosque, não existiam aqueles alambrados, aquelas cercas naquela época, e tinha trilhas no meio daquelas árvores, era um lugar delicioso, nós íamos e fazíamos reunião de oração ali no domingo de manhã. E os estudos bíblicos que a Claudete mencionou, que não começavam às 9 horas da manhã, começavam às 3 horas da tarde, na casa de um de nós, todos os domingos praticamente, e quando a gente percebia eram 9 horas da noite. Esses estudos, o que eu aprendi ali, me sustentaram nos 2 momentos mais difíceis da minha vida, quando eu já estava no seminário. Eu permaneci, eu perseverei, porque eu me lembrava de tudo aquilo que eu havia aprendido com esses irmãos. Então, isso é só um começo do que poderia ser uma fala mais delongada minha aqui com pessoas que são de tão longe no tempo, né? A família da Lenita, que é a minha família,
pessoas que nós conhecemos há tantos anos e que caminhamos com umas mais intensamente, com outras não intensamente, mas com um amor verdadeiro, compartilhado. Pessoas que nós conhecemos mais recentemente e que estão caminhando conosco, com quem nós estamos caminhando, tudo por causa de Jesus. Eu agradeço muito a vocês que aceitaram o convite que foi feito. Eu não sabia disso, eu só fiquei sabendo aqui quando cheguei. Dessa vez realmente eu fui pego. Dessa vez realmente eu fui pego. E eu gostaria de ficar com vocês aqui, sem ter hora para sair, sem ter hora para ir embora. Mas eu sei que isso não vai ser possível. Mas, de algum modo, eu vou fazer um pedido para vocês. Não deixem passar muito tempo sem vocês me dizerem: Rubinho, eu estava lá. Eu fui lá. E passar muito tempo, que eu digo, é se demorar muito para eu me encontrar com você. Porque a gente vai ter que conversar isso de algum modo. Eu agradeço muito a cada um de vocês, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, por aquilo que cada um de vocês é para mim. Principalmente porque se aquilo que nós construímos, mesmo que tenha sido muito longe, não existisse mais, você, de tanto tempo, não teria motivo para estar aqui hoje. E isso é um presente que eu jamais imaginaria pedir um presente como esse para Deus. Não imaginaria. E estou profundamente feliz e grato por isso. E de novo, você vai me dizer, se eu demorar para falar com você, para me encontrar com você, você vai dizer: eu estava lá. Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe. E que a nossa caminhada seja sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Amém. Então vamos orar. Santo e eterno Deus, não há absolutamente nada em nós, em mim, que possa estar oculto. Não há lugar que tu não estejas. Não há lugar onde eu possa me esconder. Não há lugar onde eu possa estar distante de ti. Não há lugar onde eu possa estar perdido a ponto de tu não poderes estar me sustentando com a tua mão direita fiel. Te agradeço de novo por isso. Pela minha vida e pela vida de cada irmão, cada pessoa querida, cada pessoa amada que está aqui nessa noite. E te peço, ó Deus, guarda-nos em Cristo Jesus para a tua honra e tua glória. E sejam quais forem as dificuldades pelas quais nós tivermos que passar, nós não tiremos os olhos do Senhor. Teu Filho Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E agora, amada igreja de em paz, e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vós e com todo o povo de Deus que aqui está reunido ou espalhado por toda a face da terra desde agora até a volta do Senhor Jesus.